Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui mais uma vez para a gente falar sobre o que a gente ama e, aliás, sobre o que a gente está amando falar nesses últimos dias aqui na nossa fantástica fábrica de livros, que é sobre literatura, que é sobre livros, mas não só isso. A gente vem conversando bastante sobre como escrever o nosso livro, como entender um pouco do mercado. E quem anda acompanhando aí a nossa fábrica está vendo que tem muita coisa sendo desmistificada mesmo. A gente está aqui trabalhando bastante, ó. Eu estou com essa cara aqui amassada hoje aqui falando com vocês por conta disso. A gente vem trabalhando bastante aqui para entregar para você meios de você conseguir lançar o teu livro por várias formas, por vários meios. E, ó, eu preciso muito reforçar uma coisa. No último dia aqui, né, você vai
receber no seu e-mail, caso você se inscreva em algum lugar desta live, em algum formulário que vai estar por aqui, caso você preencha tudo lá bonitinho, nome, e-mail, tal, você vai receber no seu e-mail um e-book, um material super especial com orientações de profissionais do mercado do livro, que vão falar para você, você quer publicar por editora? Vem por aqui. Você quer lançar independente, que é o assunto de hoje, maravilhoso, inclusive? Vem por aqui. Olha, você quer recursos financeiros, não tem dinheiro para lançar a tua obra, quer lançar? Vem por aqui. A gente pensa em tudo, né? A gente pensa em você. A gente quer que você lance a tua história, que você conheça mais esse mercado. E, bom, nossa, eu falei muito aqui. E eu acho que vocês já me conhecem, porque a gente vem conversando há um tempão. Mas para quem não me conhece, eu sou o Marcos Martins, autor de Até que a Morte nos Ampare, e criei, junto com outros profissionais incríveis, essa fantástica fábrica de livros, para a gente falar sobre esses temas e encontrar um meio aí para você se lançar no mercado editorial. Tá? Mas eu vou parar de falar, porque falando em se lançar no mercado editorial, falando a gente falou aqui agora também sobre publicação independente, vocês conhecem a Amazon, eu acredito, a Amazon é uma potência, quem nunca entrou na Amazon e fez aquele carrinho gigante e tirou tudo depois? Eu faço isso todo dia. Mas nós temos uma pessoa aqui, aliás, uma autora aqui, muito especial, que ela é best-seller na Amazon, com os livros dela, que são muitos livros, tá? Ela é uma referência muito simpática, muito iluminada, muito maravilhosa. Eu sou fã dela e eu queria chamar ela aqui para a gente conversar sobre isso, sobre o que o nosso livro precisa ter para chegar até o lançamento independente. E aí eu vou chamar ela aqui agora. Cássia, você está entre nós, Cássia? Chega aqui. Cheguei! Olá! Aqui estou eu para a gente falar sobre publicação independente. Olha só, e é um papo legal, Cássia, da gente ter, porque o pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças isso, né? E você Sim, tem um trabalho muito legal com a publicação independente. Conta um pouquinho mais pra gente, assim? Bom, eu comecei a escrever em 2015, por um motivo bem peculiar. E acho que eu já até contei para você, né, Marcos? Foi quando meu pai faleceu. Eu precisava de algo que me distraísse daquele momento conturbado. E meu pai era um grande apoiador desse meu lado, né? Na época eu trabalhava numa empresa, não mexia com nada disso, mas eu já cursava a faculdade de Letras e Tradução. Eu sou formada em Letras e Tradução. E aí ele super apoiava. E de vez em quando eu falava para ele que eu ia escrever um livro, e ele falava, isso é super legal, isso é muito bacana. Ele apoiava muito. E aí, quando ele faleceu, eu falei, bom, aí eu saí do meu emprego, né? E falei, bom, eu fico o dia inteiro aqui com a cabeça vazia, pensando nesse assunto. Acho que eu vou colocar em prática a minha vontade de escrever. E aí eu escrevi o meu primeiro livro e posteriormente lancei ele. Depois eu vou falar para vocês como. E aí tô, então, lançando livros independentes desde 2015. Já fiz alguns para editoras, mas a grande maioria eu lancei independente e já tô aí desde 2015, mais de 6 anos no mercado. E hoje em dia eu tenho mais de 17 livros publicados. Eu sempre falo mais de 17 porque eu nunca lembro. Eu sempre deixo alguma coisa para trás. Então eu falo mais de 17. Aí logo eu conto e depois eu começo a falar mais de 18. Mas eu tenho mais de 17 livros lançados. Eu tenho mais de 18 milhões de leituras na Amazon. Pessoal, olha isso, mais de 18 milhões de leituras, de páginas lidas, né? Na Amazon a gente conta como páginas lidas. Então a gente tem mais de 18. Pessoal. Uau. É muito bacana mesmo. E eu comecei na Amazon aos trancos e barrancos. Porque na época não tinha ninguém para me ensinar. Então eu fui aprendendo e errando e consertando. E eu acho que quando tem alguém para te ensinar o caminho, é mais fácil. Com certeza, com certeza. Só que o legal é isso, sabe? A Cássia já aprendeu tudo pra gente.
E aí, a gente pega aqui todo o conhecimento dela, porque ela é muito fera nisso, e é legal reforçar o que a Cássia falou, de que as coisas vão mudando também, não é, Cássia? Se a gente Com parar para certeza. ver, você começou há 6 anos atrás, e de Sim. 6 anos para cá, quanta coisa mudou, não é? Na Nossa, Amazon. muito. Mudou muito, mudou muito. A, a, a imersão de novos autores, né? Ao passo que muitos novos autores chegaram, porque que acontece? Eles descobriram que eles não estão mais presos à necessidade de um intermediário entre ele e o sonho dele, né? Então, quando você descobre isso, é tudo muito mais fácil. Então, tem muita gente que está fazendo hoje em dia o caminho inverso. Ele se autopublica na Amazon, a Amazon ajuda muito. Não só a Amazon, nós temos outras plataformas, mas eu falo da Amazon porque é onde eu me publico, né? Ele descobre que ele pode primeiro publicar, primeiro levantar o capital, né? Criar uma rede de apoio de leitores e de colegas de trabalho, para depois se aventurar posteriormente, se for da vontade dele, numa publicação em físico, né? Por alguma editora. Hoje em dia a Amazon ela virou uma grande vitrine, né? As editoras elas procuram muito autores por lá. Antigamente você tinha que fazer todo aquele processo, né? De se mandar um e-mail, mandar o seu original, muitas vezes impresso. Aquilo se perdia por muito tempo nas editoras, muitas vezes você não recebia resposta. E o sonho acabava ficando um pouquinho mais distante. Hoje em dia, quando você faz o seu trabalho bem feitinho, tem os seus leitores e se coloca na Amazon lá no ranking dos mais vendidos, ou nas próprias redes sociais, né? Você se coloca o seu trabalho à mostra, vira uma grande vitrine para que posteriormente editoras te achem, né? Então, eu acho que é muito bacana, dá para você trabalhar dos dois jeitos, dá para você começar por uma editora e ganhar público, mas hoje em dia dá para você começar sozinho e ser publicado por uma editora mais para frente. Não, observando isso que você tá falando, Cá, é até um incentivo para o pessoal ver que, assim, você pode mesmo se lançar no mercado hoje, você sozinho ali, com Com a sua certeza. história, e construindo, como a Cássia falou, o seu público, para aí sim ir chamando a atenção das editoras tradicionais, de vem publicar comigo, se isso for a sua vontade, é claro. E Sim. Cássia, já dando esse toque que eu acho que o pessoal já está meio, meu Deus, nossa, isso é possível, que legal. Já dando esse toque, eu fico refletindo aqui. Tá, eu vou lançar o meu e-book, né, o meu livro digital na Amazon. Uhum. E aí eu vou lançar ele lá. Como que funciona? Eu só pego a minha ideia, pego o que eu escrevi lá no meu Word, no meu bloco de nota do celular e jogo lá na Amazon. Como que funciona? Não dá, né? Na época que eu comecei, eu também achava que era assim, mas aí eu fui aprendendo que as coisas são um pouquinho mais. Mas existe um processo, né? Eu sempre falo que existe todo um processo. E pular processo não é bom. Isso é o meu primeiro conselho, né? Isso aconteceu comigo no começo, eu pulei algumas etapas do processo. E hoje em dia eu tô tendo que refazer um trabalho que eu fiz lá em 2015, né? Hoje em dia tem muitos livros que eu estou reescrevendo, revisando. Por quê? Porque passaram, né? Então, meu primeiro conselho é: não pule o processo. Aproveite o processo. Primeira coisa que você deve fazer é colocar tudo num papel, obviamente, né? Acho que todo escritor sabe disso. Até quem não é escritor, até quem só se aventura como hobby, sabe que o primeiro passo para você escrever a sua história é colocar tudo num papel. Primeiro você coloca tudo num papel, organiza certinho as etapas da história, o que vai acontecer no meio, no começo, no meio, no fim. Depois que você fizer isso, que você, enquanto você estiver escrevendo a sua história, o meu primeiro conselho é: tenha leitores beta. Na época, nos meus primeiros livros, eu não tive leitores beta. Por quê? Porque eu não estava inserida, né, no contexto literário. Eu era só uma pessoa que não seguia ninguém, que não conhecia ninguém, escrevendo. Quando você
já está inserido nisso, é muito importante que você tenha leitores beta. Leitores beta são o quê? Ele é um leitor teste, né? Nada mais é do que um leitor teste. O que ele vai avaliar? Ele vai avaliar se a sua história está prendendo, se os personagens têm química, eles vão ler e analisar se a história está surpreendente ou se ela está muito monótona. Isso é muito importante, porque às vezes a gente está tão imerso ali naquele processo de escrita que a gente acaba não percebendo coisas que às vezes pode desagradar o leitor, né? Então é muito importante que você tenha pessoas que possam fazer isso para você. No começo, eu publicava pelo Wattpad, é uma plataforma de escrita, né? De leitura, na verdade, gratuita. Os leitores podem ler de graça histórias que os autores publicam lá antes de publicarem na Amazon ou por editoras. É como se fosse, na verdade, vários leitores betas para o autor, né? Você vai colocando capítulo a capítulo e os leitores vão lendo e vão deixando comentários, se a história tá legal, se eles querem mais. Eu acho o Wattpad, para quem tá começando, um termômetro incrível. Incrível. Tanto que eu fiquei alguns anos fora do Wattpad, acho que uns 3 anos, e eu estou voltando, porque eu sinto muita falta. Que legal! Eu tô percebendo um movimento muito grande de várias autoras voltando para o Wattpad. Por quê? Ele é o gás que o autor precisa para escrever, sabe? Nossa, isso tá muito bom, continua. Quando tem capítulo novo? E eu sinto falta desse gás, eu acho isso muito interessante. Mas caso você não queira publicar no Wattpad, tem pessoas que não gostam, porque eu não quero que as pessoas saibam da minha história antes dela estar terminada. Isso é válido, né? Tem gente que não gosta. Eu recomendo que a pessoa tenha pelo menos 2 leitores beta, para que o que passa batido por um não passe por outro, né? Ele vai ler o seu livro. Esses 2 leitores beta, pode ser a minha mãe e minha avó? Não. Por mais que seja mais fácil, né? Não, por quê? Porque a sua mãe e a sua avó e o seu marido e o seu melhor amigo, eles vão falar o quê? Que tá tudo lindo. Por quê? Porque eles não querem te decepcionar, né? Eles vão falar, poxa, vou cortar o barato dessa pessoa que tá tão animada. Eles não vão. E eles tendem a achar realmente que tudo que a gente faz é lindo, né? Então, não pode ser ninguém muito próximo. Lógico, né? Que você não vai dar o seu livro, né? Na mão de uma pessoa que você não saiba nada, que você não conhece. Isso é até perigoso, não pode fazer isso. Com certeza. Mas pessoas que você confie, mas que vão te falar a real. Olha, isso daqui não tá legal. Sua escrita aqui não tá muito bacana, tá precisando de uma revisão. Olha, esse encontro aqui dos personagens não foi legal. O que ele fez não foi bacana. Então, assim, é muito importante que você tenha... você escolha pelo menos 2 leitores que você já gosta, ou 2 pessoas que leem, que você confia, e que você realmente peça. Fala, olha, eu não quero que você fale nada para me agradar. Eu já estou te chamando justamente para falar o que tá bom e o que não tá. E é também muito importante que você não se magoe. Porque, exatamente, é muito importante isso, que você entregue, né, o material na mão dos leitores beta, mas que você tenha a noção de que críticas construtivas, elas servem para melhorar o seu trabalho. Então, é muito muito mais importante receber críticas do que elogios. Porque eu realmente acredito nisso. De todo meu coração, eu acredito nisso. Desde que seja uma crítica respeitosa e baseada em informações importantes, né? Eu acredito que as críticas, elas são melhores que os elogios. Porque se você recebe muito elogio, você passa a acreditar que o seu trabalho não precisa ser melhorado. E o nosso trabalho sempre precisa ser melhorado, né? É verdade. Então, eu acredito que críticas construtivas e respeitosas são muito importantes. Então, o primeiro passo é esse. Enquanto você for escrevendo, você pode, ou enquanto estiver escrevendo e mandando para a pessoa, ou você pode terminar e mandar o livro completo. Eu prefiro mandar enquanto estou escrevendo. Por quê? Porque se eu escrevo o livro inteiro e lá no meio ela fala, não foi bom esse rumo, você tem que refazer tudo.
né? Verdade. Virar e falar assim, olha, Se- então, a personagem tal ali, ela caiu da escada, mas no final você falou que, na verdade, ela desmaiou no avião. Tipo, sabe? Às vezes a gente Aham, desconecta um pouco. com certeza. E aí, assim, lógico que você não vai mudar toda a história que você quer porque alguém falou que não tá bom. É claro que a pessoa vai falar e você vai analisar se aquilo faz sentido para você. Porque já aconteceu, às vezes da pessoa falar, isso daqui não ficou legal, mas para mim aquilo ser muito importante para a história. Então eu lançar sabendo que eventualmente alguns leitores não iriam gostar daquilo, né? Então assim, claro que você não vai mudar tudo que a pessoa falar que não tá bom, porque gosto é muito pessoal. Mas se aquilo fizer sentido para você e ficar martelando na sua cabeça, você vai ter que arrumar o livro inteiro. Então, para mim, pelo menos funciona. Escreve 2, 3 capítulos, manda a pessoa ler e fala: ah, tá bacana, continua. Ah, olha, isso daqui não vai ficar legal lá na frente. Aí você pensa e fala: acho que realmente não vai ficar legal. Aí você pode trocar tranquilamente, sem pressa, sem atropelo, né? Eu acho muito importante. Esse é o primeiro passo. Perfeito, perfeito. Agora, o segundo passo, ele é muito parecido com o primeiro, porém ele é muito diferente também. É igual, mas não é. Tá Depois ali, dos tá ali. leitores. Tá ali. Depois dos leitores beta, é importante. Em alguns casos não é necessário, mas em alguns casos sim, que você tenha um leitor sensível, uma leitura sensível. O leitor sensível, ele pode ser tanto alguém que você confia, quanto alguém que você paga para isso, como um serviço mesmo. Aonde você vai precisar de uma leitura sensível? Quando você escreve sobre um assunto que você não domina. Isso é muito importante. Porque o autor, ele não vai escrever só sobre coisas que ele domina, né? Eu sou uma escritora, mas eu já escrevi sobre pilotos de avião. Eu escrevi um livro com uma personagem cadeirante. Olha. E eu precisei de muita pesquisa e de uma leitora sensível que era cadeirante e que tinha exatamente a mesma lesão na mesma vértebra da minha personagem. Por quê? Porque às vezes você pode falar que a personagem fez tal coisa que uma pessoa com aquela lesão não conseguiria, né? Então, isso é muito importante. Então, o que você vai precisar? Como o autor ele escreve sobre N coisas, ele não vai dominar todas. Ele precisa de alguém que entenda minimamente daquilo, que possa falar para você se você tá fazendo certo, se você tá ofendendo, né? Se a colocação não foi legal. Por exemplo, se eu sou uma autora branca, se eu fosse escrever sobre um casal preto, eu teria que passar por alguém que tem domínio do assunto, né? Para falar, olha, isso aqui não tá legal. Isso aí, por exemplo, eu acabei de falar um casal preto. Até um tempo atrás, eu falava um casal negro ou um negro. E eu já aprendi que não, que o certo, por mais que algumas pessoas ainda não entendam, o certo é você usar a palavra preto mesmo, né? E isso eu aprendi dentro de leitores sensíveis pretos. Eles me ensinaram que é assim que você tem que falar e pronto, acabou. Ou se você vai escrever sobre um autista. No meu caso, eu tenho intenção de escrever um livro com um personagem autista. Eu vou ter domínio porque o meu filho é autista. Eu tenho uma amiga, a Fernanda Santana, ela escreveu um livro sobre um personagem autista, mas ela tem domínio porque ela é autista. Então, nesse caso, você não vai precisar. Mas caso você não tenha domínio, é muito importante que você passe o seu livro por uma leitura sensível. Eu tenho um dos meus livros que se chama Um Motivo para Voltar. Um dos personagens, ele tem transtorno de personalidade limítrofe, que algumas pessoas conhecem como o transtorno de borderline, né? Mas o nome mesmo é transtorno da personalidade limítrofe. O personagem, ele tem ações que são muito complexas para quem não entende disso ler e entender. Mas eu passei ele pela leitura sensível de uma pessoa que tem transtorno de personalidade limítrofe. E ela me deu toques do que estava legal, do que não estava. Então, a leitura sensível, ela serve para isso, para tudo o que você não domina, né? Tudo que você não domina, é importante que alguém que domine leia para você
para você não espalhar informação errada. Muito especial, e é até um reforço para o pessoal aí pensar que, assim, é exatamente o que a Cássia falou. Não é que você não pode pisar ou escrever sobre determinado assunto. Não. Nós, escritores, devemos sim dar espaço e voz a temas que pessoas muitas vezes não dão, ou por ignorância ou por medo, não é, Cássia? De tocar em algum assunto. E aí, essa leitura sensível que a Cássia está trazendo, que inclusive muitos profissionais cobram por isso também, porque é um trabalho muito sério, ela vai evitar que as pessoas tenham gatilhos. Por exemplo, se a Ká coloca um momento muito constrangedor no livro dela sobre a personagem cadeirante, o cadeirante que estiver lendo aquilo, ele vai se sentir extremamente ofendido. Um outro exemplo também, o meu livro fala sobre a depressão, ou Até que a Morte nos Ampare, e a valorização da vida, porque eu passei por um processo depressivo. Mas mesmo eu passando por um processo depressivo, eu fui procurar uma psicóloga, tive todo um crivo editorial para falar de um tema, porque não é, Cássia, que uma palavrinha errada, um momento ali que você desliza, pode comprometer a sua história, comprometer o seu trabalho e fazer com que o leitor tenha uma experiência ruim. Então, segue o que a Cássia falou aí, porque, de verdade, gente, é uma parte que precisa muito. Sim, eu acredito exatamente no que você falou. A gente pode e a gente tem o dever, na verdade, de escrever sobre tudo. Mas qualquer coisa que a gente escreva precisa ser escrito com responsabilidade, né? Eu acho isso muito importante. Esse livro que eu escrevi da cadeirante, eu demorei muito tempo para escrever ele. Eu parei, não me senti pronta, voltei 2 anos depois para o arquivo e terminei muito mais pronta, com muito mais recursos para escrever sobre ela. Na época, eu conheci essa moça que era minha leitora, conheci ela através de um outro livro meu que ela leu. E aí falei, poxa, você tem a mesma lesão que a minha personagem, eu posso conversar com você? E ela achou o máximo. E ela falou para mim, isso é tão... Olha como é importante que a gente escreva sobre qualquer coisa. Se eu fosse falar, não vou escrever sobre uma personagem cadeirante, porque eu não sou cadeirante. Ela falou para mim que é muito comum ela ler livros onde o personagem masculino é cadeirante. Mas onde a personagem feminina é cadeirante, ela falou que ela nunca tinha lido. Nenhum, né? E realmente, eu já procurei bastante. Existem alguns sim, mas, por exemplo, na Amazon é um dos únicos em que a mulher é cadeirante. Por quê? Porque a mulher tem muito mais dificuldades. Não que o homem não tenha, claro que não. Mas são coisas mais delicadas, mais difíceis até de você representar na escrita. E aí ela falou assim, é tão interessante ler a minha vida no papel e ver que a personagem ela consegue encontrar um amor e ela é feliz. Então, assim, a representatividade importa, desde que ela seja feita com muita responsabilidade. Sim, e o que a Cássia falou da leitura sensível é essencial, mas obviamente tem hora que a gente olha uns livros, é só você olhar aí alguns livros que não passam por essa leitura sensível e que estão no mercado. Existem vários, não tem, Cássia? Um monte. É o que mais tem. O que mais tem. É um critério hoje em dia que chama a atenção até mesmo, não só para a construção da sua carreira, para mostrar realmente como você está ligado a isso, ao seu senso de empatia, mas também chama a atenção das editoras, caso você um dia queira lançar por uma editora. Todo mundo hoje em dia olha para isso com mais carinho. Então é legal ficar de olho. Coisa que 6 anos atrás, não é, Cá? Talvez não fosse uma pauta tão importante. É hoje tão necessário. Não, e sabe que no começo da live eu falei assim, sigam esses passos, porque hoje eu estou refazendo um trabalho lá de 2015. Eu peguei os meus primeiros livros para reler e reescrever algumas coisas, né? E assim, é absurdo a quantidade de coisas que eu tirei do livro do primeiro livro que eu reescrevi, agora eu já estou reescrevendo o segundo. É absurdo como as coisas mudaram na sociedade e na nossa mente mesmo, de 2015 para cá, né? Eu vejo
comparando os meus livros, né? Eu tirei muitas expressões, eu tirei muitas falas do personagem que hoje eu vejo que eram completamente ofensivas. Mas por quê? Porque a gente é criado para achar que isso é normal, né? E eu falo que graças a Deus que eu tive coisa para mudar, porque que eu quis mudar as coisas, porque significa que eu evoluí, né? Real. O duro era não evoluir, o duro era ler e continuar achando normal, né? Verdade. Mas assim, inclusive tem uma cena que eu retirei que o personagem batia no outro, um cara batia no outro por ciúme da mulher. E hoje em dia eu falo, cara, não dá para normalizar isso, né? Não. Antigamente isso era visto, nossa, como uma competição, aquela coisa, né? uau. Assim, tipo, um ato de amor, né? Ainda pessoas que gostam, mas assim, pra mim não rolou, assim, eu falei, não, vou tirar isso porque tá sem sentido, assim, pra Cássia de hoje, né, pra Cássia de 2022, tava sem sentido. Tirei, troquei por uma cena muito melhor, não deixei lacuna no livro, mas é muito importante que a gente sempre esteja disposto a evoluir. Com certeza. E aí, depois dessa leitura sensível que a turma leu lá, identificou, modificou, o que a gente tem que seguir para finalmente lançar a nossa obra? Aí você pode achar que aí é a hora de colocar na Amazon, mas ainda Com não certeza. Eu já estou ansioso, já quero botar lá. Não. Oh, meu Deus. O próximo passo é a revisão profissional. Mas já passou por leitor, mas já passou por leitura sensível. Tem que revisar? Tem. Porque o leitor beta, conta comigo, o leitor beta, ele analisou a qualidade e a química dos seus personagens, a ordem dos acontecimentos. O leitor sensível analisou se tinha algo ofensivo que poderia ser gatilho no seu livro. E outra coisa que é importante falar, eu não falei, mas é importante falar. Importante colocar avisos de gatilho no seu livro. Isso é muito importante. Avisos de gatilho a respeito de temas sensíveis, como depressão, abuso sexual, agressão física ou psicológica, abuso de álcool, de drogas. Tudo isso é muito importante que você coloque antes do livro começar, lá numa página, antes de começar a leitura, para o leitor saber o que ele está lendo, né? Porque muitas vezes o leitor ele é pego por um gatilho sem estar esperando, né? Eu já vi muito livro com a capa fofinha, fofíssima, sem nenhum aviso de gatilho. Aí no meio da história tem 402 temas sensíveis e o leitor tá lá falando, meu Deus, eu já caí por isso. Queria ler uma coisinha para relaxar, fiz um chazinho, falei, deixa eu ler esse livro aqui, eu saí perturbado. A gente pode achar que é besteira, né? Mas nossa, a sociedade está muito mimizenta. A gente pode achar que é besteira, mas a gente sempre tem que lembrar que as pessoas são diferentes, né? Cada um é de um jeito. E eu estava, inclusive, sendo beta de um livro de uma amiga minha, né? E aí eu li uma cena que ela tinha um gatilho que eu não sabia a respeito da minha infância e eu não consegui continuar o livro. Eu chorei, tipo assim, a tarde inteira. Porque automaticamente aquilo veio na minha cabeça, as lembranças né? E por isso é tão importante o aviso de gatilho. Porque se a pessoa, por dois motivos. A pessoa vai ler ali, se ela quiser arriscar, é por conta e risco dela. E dois, que nunca ninguém vai poder falar para você, você escreveu um tema muito forte. Não, eu escrevi um tema muito forte, mas eu avisei que ele era forte, né? Então isso é muito importante. Mas voltando para a revisão, então os leitores beta vão analisar química, desenvolvimento, o leitor sensível vai analisar se o seu livro tem gatilhos e o revisor profissional vai analisar a sua gramática. Né? Sua gramática, sua construção de frase, construção de texto. Isso é muito importante. Por que o livro é muito importante? Porque a revisão é muito importante. Porque você está vendendo um produto, né? O seu livro, ele é um produto. Quando você compra alguma coisa no Mercado Livre, se ela vier com defeito, você não vai lá reclamar? Na hora. E se eu pedir a pizza, vier com sabor errado, então... Então, o que acontece? A gente tem muito essa ideia de que o livro não é um produto, né? Mas, na verdade, ele é assim como qualquer outra coisa. Se eu comprar uma bolsa no Mercado Livre e ela vier faltando uma alça, eu vou querer devolver, eu vou querer meu dinheiro de volta. O leitor vai comprar um livro que vai estar cheio de erros gramaticais
que ele vai fazer? Ele vai querer o dinheiro dele de volta. Ou ele vai te denunciar para a Amazon, ou ele vai reportar todos os erros e isso vai ficar lá marcado. Então, isso é muito importante por 2 motivos. Por quê? Às vezes a sua história tem um super potencial. O leitor tá lendo e falando, putz, essa história é maravilhosa, mas não consigo continuar porque tá cheia de erro. Então, o que acontece? Às vezes, a história é muito boa, mas a gramática dela tá difícil. E você automaticamente perde um leitor que poderia sair daquele livro e ir para outro livro seu, ir para outro, Por quê? Porque ele gostou da sua escrita. Mas se o seu livro estiver cheio de erro, ele não vai te dar outra chance. Entende? Ele vai falar, putz, não vou pegar livro dessa autora. Porque, nossa, eu li um lá que estava cheio de erro. Às vezes você já até consertou esse problema. Mas o leitor só vai te dar uma chance, porque ele não vai gastar o dinheiro dele para ser surpreendido com um livro cheio de erros novamente. Então, isso é muito importante, que você encare o seu livro como um produto e quando você entrega um produto para alguém e aquela pessoa te dá o dinheiro dela em troca desse produto, é muito importante que ela receba um produto de qualidade, né? Com certeza. E aí a revisão profissional, ela é importante por isso, ela é muito importante por isso. Eu sou formada em letras e tradução. Teoricamente, eu não precisaria de um revisor, porque eu fiz letras, né? Eu estudei revisão, né? Mas eu escrevi o livro. E quando você está imerso ali no processo de escrita, você já leu e releu e treleu aquela parte, é muito difícil que você encontre os seus próprios erros. A gente não vê nossos próprios erros, por quê? Porque aquele texto já está martelado na sua cabeça. Para um revisor profissional pegar pela primeira vez o texto, é muito mais fácil para ele encontrar os erros. Então, mesmo eu sendo formada em letras, os meus livros passam por algum revisor antes de ir para a Amazon. Porque eu mesma não consigo achar. E os que não passaram, porque como eu disse, lá no começo eu aprendi aos trancos e barrancos. Nossa, aprendi errando. Uhum. Eu tô hoje em dia pegando eles de novo, relendo, reescrevendo e passando por revisão, né? Para que todos os meus livros fiquem redondinhos lá na plataforma e o leitor possa escolher qualquer um para ler sem ser surpreendido. Ká, algo que complementa muito isso que você falou, que também aconteceu comigo, então é bom até para a galera aí pensar que não importa realmente a sua formação, o que você faz, o seu domínio, não é uma questão de errar ou acertar, é uma questão de que você está mesmo imerso na história. Como a Ká trouxe, a história veio daqui, veio dela. Quando ela estiver lendo, acho que você pira nisso, Cássia. Eu vou lendo, eu volto, imagino, e vira mais um processo imaginário do que um processo de rever. Eu revejo algumas coisas. E aí, quando eu fui lançar com a Ciranda, com a editora, eu estava junto com a editora-chefe revisou o meu livro, e juntos a gente fez apontamentos, trabalhou. Aí eu falei, oba, tá pronto, acabou. Aí ela, não. Eu já tô a par da história que nem você. A gente tá um mês junto aqui trabalhando essa história. Agora eu vou chamar outra pessoa para ver se não passou nenhum outro erro. Eu falei, meu Deus, é impossível. Eu falei, não vai ter nada. É impossível. E tinha, assim, um monte de coisa para arrumar. Lógico, gente, eu não estou desestimulando vocês, falando que é um processo extremamente... Mas é que quanto mais revisões você fizer, mais... Não é nem erros, é formas mais legais de dizer, formas mais legais de fazer. Você vai encontrar, não é? Eu vou compartilhar uma coisa com vocês que eu nunca contei para ninguém. É muito engraçado, porque olha o que a pessoa faz. Eu escrevi um livro há um tempo atrás que eles eram de São Paulo, né? E no começo do livro eu falo que eles moram em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo. E aí, em determinado momento, lá no meio do livro, o meu personagem abria a janela do apartamento dele e dava de cara com o mar.
Gente, pelo amor de Deus, eu vi um mar em São Paulo. E assim, eu reli essa parte inúmeras vezes. E na minha cabeça fazia todo o sentido do mundo ele ter um apartamento de frente pro mar. Até que um dia eu fui passar esse livro antes dele ser publicado para uma amiga minha, uma amiga. E ela falou assim, ô Cássia, que cacete de mar em São Paulo? Isso faz anos, a gente não esquece até hoje. De vez em quando ela fala, eu vou pegar seu livro para ler, ver se não tem nenhum mar em São Paulo. Porque isso, gente, é óbvio que eu sabia que em São Paulo não tem mar, mas eu esqueci que lá no começo eu deixei claro que eles moravam em São Paulo. E depois meti um mar em São Paulo. Depois você foi e pensou. E hoje em dia, olha que engraçado, hoje em dia eu não especifico o lugar que o livro se passa. É muito difícil mesmo. Eu não dou nome de cidade, mas isso é uma questão peculiar minha. Tem gente que gosta de ter um lugar para se inspirar, para escrever os pontos turísticos. Eu não, eu gosto de livro, eu gosto de escrever que o leitor não faz nem ideia de onde está se passando. Talvez ele faça uma mínima ideia por causa dos nomes, dos sobrenomes, que às vezes são muito particulares de um lugar. Tem esse daqui, Entre Acordes, é muito interessante que eu nunca falei aonde se passa o livro. Nunca falei. Minhas leitoras não agora vão saber. Mas não sabem. E aí, em um dos momentos do livro, o meu personagem ele vai fazer uma tatuagem num estudo de tatuagem de um outro personagem, de uma outra escritora, de um outro livro, um personagem de um outro livro. E a gente fez um crossover ali, que o meu personagem se tatuava no estúdio daquele personagem. Que show! E só quem já tinha lido aquele descobriu aonde a minha história se passava, porque no livro dela ela falava que ele morava numa cidade do Canadá. E se o meu personagem estava indo se tatuar lá, meu personagem também era do Canadá. Mas assim, em nenhum momento eu falo isso no livro, eu não especifico. Isso é uma estratégia minha. Eu hoje em dia eu não gosto de colocar porque eu me sinto muito mais livre de escrever o que eu quiser para aquela cidade imaginária da minha cabeça, né? Na minha cidade imaginária pode ter o que eu quiser, porque a cidade é minha. A São Paulo é minha. A São Paulo é minha, eu coloco o mar onde então, assim, Aí eu tirei o mar de São Paulo, né? Porque já tinha outros lugares, estava escrito que eles moravam em São Paulo. Mas assim, a gente só quis mostrar que a gente faz esse tipo de coisa mesmo. Quando eu me formei em tradução, a gente tinha um termo muito interessante, que os professores falavam pra gente, deixa o texto descansar. Deixa o texto dormir. Deixa a tradução descansar, deixa a tradução dormir. Às vezes você fica naquela, tem que reler. Aí relê hoje, relê amanhã, você não vai pegar nada. Você não vai pegar nada. Porque na sua cabeça aquilo tá tudo muito vivo. Você termina hoje, fecha o arquivo do livro, daí uma semana, 15 dias, você pega ele para ler. E aí você vai ver o que você vai achar de absurdo, que você mesmo escreveu. Porque é importante que a gente deixe o nosso cérebro descansar e o texto descansar, né? Porque quando você pega para reler, você vê palavra repetida, você vê repetição. Eu mesmo tenho um problema muito sério de repetir ele, ela, eu. E aí eu vou cortando os eu e os ela. Eu tenho queísmo. Eu tenho muito isso de ficar colocando. Então, foi ele que falou, foram eles que pra lá e pra cá. Você não sabe a mania que eu tenho de colocar e então, vírgula, fulano, não sei o quê. Mas assim, teve vezes de eu pegar no texto, tem 3 parágrafos, um atrás do outro, e a revisora olhar para mim e falar assim, o que é esse tanto de então, Cássia? Troca até isso. o nosso Umpalumpa aqui da fábrica, que fica na edição com a gente aqui, colocou aqui nos nossos comentários, eu também colocou, desse do e então. Aí, não, gente, o então, para mim, e aí que acontece? Eu saí cortando. Tanto que hoje em dia eu escrevo o Word aberto aqui e o sinônimos.com.br aberto tem na aba. Vamos assumir os sinônimos, pessoal, é muito bom. O escritor, para ser escritor, ele tem que consultar os sinônimos.com.br. Não vem com essa de que você não precisa, não, porque todo mundo precisa. Tem mesmo. É importante. Total.
E aí, me conta aí, depois, assim, a gente fez todo esse processo do leitor beta, leitura sensível, a revisão, que a gente viu aí que é bem importante por conta de mares e de lugares e de tudo, para a gente ter uma noção. Apartamentos de frente para o mar, é muito importante. Isso aí. E agora, o que fazemos? Já posso ir? Depois, capa e diagramação. A parte final, aleluia! Uau! O que acontece? Quando você vai comprar alguma coisa, voltando ao princípio de que o seu livro é um produto, quando você vai comprar alguma coisa, você sempre procura pelo quê? Pelo mais bonito, pelo mais bem acabado, né? Pelo mais que chama mais atenção. Às vezes a sua história, ela é digna de best-seller. Ela é tipo assim, putz, que história. Mas a sua capa não vende. Por quê? Porque a pessoa bate o olho e fala, essa capa aqui, esse livro nem deve ser bom. Então, as pessoas, elas compram muito livro pela capa. A gente tem aquela mania de falar, não julgue um livro pela capa. Mas o que mais leitor faz é julgar livro pela capa. É uma metáfora que funciona muito para a nossa vida aqui fora das páginas. Mas realmente, pessoal, escuta o que a Cássia está falando. Então, o que é importante. Antes da capa, ainda falando no arquivo, é importante que você faça uma diagramação. Ai, Cássia, o que é diagramação? Diagramação é a preparação visual do texto, digamos assim, né? Se você vai colocar uma fonte diferente no começo de cada capítulo, se você vai pôr uma foto, se você vai pôr a folha de rosto do livro, a bibliografia, tudo isso ele entra na parte de diagramação. É deixar ali o seu arquivo Word pronto para ser colocado na Amazon, né? Para ser upado na Amazon. Além da parte estética, a diagramação também serve para que o seu texto não fique quebrado na hora que a pessoa for ler pelo Kindle. Não fique quebrado, não fique com espaçamento errado, né? Isso também tem muito a ver com a experiência do leitor, né? Ele pega um livro que às vezes está com um espaço muito grande ou um espaço muito pequeno e para ele é ruim porque ele tem que forçar o olho. O tamanho da letra também. Tudo muito grudado, né? E aí, a diagramação ela serve para isso, para deixar o texto agradável aos olhos do leitor. Agradável de se ler mesmo, né? Confortável, não era nem agradável a palavra, era confortável. Você pega um livro lá bonitinho, a diagramação não precisa ser de outro mundo, não precisa ter foto, não precisa ter imagem, não precisa ter fontes extravagantes. Pode ser uma diagramação super simples, desde que ela fique confortável para o leitor. Há muita gente que faz a própria diagramação. Se você jogar no YouTube aí e tiver paciência para aprender, você aprende a fazer sua própria diagramação. E tem pessoas que também fazem esse serviço como um revisor profissional, né? Hoje em dia eu sei que tem muita autora que faz a própria diagramação. Eu não faço porque eu sou uma porta com coisas de... Eu sou um zero à esquerda, gente. O que eu sei fazer é escrever, só, mais nada. Então, assim, eu sempre pago capa e diagramação, porque eu não sei fazer. Mas tem muita autora que é boa em Photoshop, que é boa em programas de diagramação, que aprende e faz e fica top, né? Mas o legal de você contratar um profissional para isso é que normalmente ele sabe as tendências, né, do mercado, as tendências atuais. Então, ele vai colocar para você o que está vendendo. A capa é a mesma coisa. Eu tenho... uma preferência muito grande por capas mais poéticas, muitas vezes até por desenhos. Eu gosto muito disso, né? E elas combinam, na maioria das vezes, com as minhas histórias. Mas o que acontece? Trabalhando a parte de marketing, esse tipo de capa vende bem menos na Amazon. Bem menos. Então, por exemplo, eu tô reescrevendo um livro, que foi, acho que, meu terceiro livro que eu lancei na vida. Estou reescrevendo ele agora. E eu troquei tudo, inclusive o título, porque o título não chamava atenção para a história, né? Na época, eu ainda não tinha muito esse jogo de cintura de saber escolher um título que chamasse atenção. Ele até fazia jus à história, mas não chamava a atenção do leitor quando ele batia o olho. E a capa também era muito poética, assim, né? Não tinha ninguém na capa, era mais um desenho e tal.
quem leu adorou, mas as pessoas não tinham muito interesse por isso. E aí agora eu refiz tudo. Eu refiz a capa, coloquei os personagens na capa, troquei o título, ficou um título bem mais chamativo para romance. Então é sempre importante que você se atente a isso. O seu título está chamando atenção? A sua capa está chamando atenção? Ela tem os elementos que contam um pouco da história? Isso é muito importante, né? Muito importante que você coloque algo que chame a atenção da pessoa. Por exemplo, essa minha história, a mulher é lutadora. Isso por si, ela é uma lutadora de MMA. Então, assim, isso por si só é muito interessante. Por quê? Porque não tem muita mulher lutadora, né? Não tem, não. Não tem muito livro. Tem muita mulher, desculpa. Tem muita mulher. Não tem muito livro com mulheres que são lutadoras. E na primeira capa não tinha nada que remetesse a isso. E aí já nessa eu coloquei uma lutadora com roupa, né? Com um ringue atrás. Então o que? A pessoa bate o olho e fala, putz, um ringue? Mas quem tá vestida de lutadora é ela. Acho que ela é a lutadora. Aí a pessoa pega, olha a sinopse, vê que é aquilo mesmo. E aí seu livro já automaticamente chama atenção, né? Então, assim, é muito importante que você invista na identidade visual do seu livro. Porque as pessoas julgam pela capa, assim. Muito. Julgam muito Muito. pela capa. E capa é um negócio, galera, que vai doer o coração para decidir, para bater o final no final. Não é? Vai. Você vai fazer a primeira e você vai olhar, mas eu queria mudar isso, eu queria mudar aquilo. Nunca vai estar perfeita do jeito que está na sua cabeça. Exatamente. Do jeitinho que você talvez sonha. Mas pode sim chegar próximo a esse sonho, a esse ideal. Eu digo isso também, Cássia, porque com a capa do meu livro, o processo mais complicado foi na capa. Quando a gente chegou na capa, eu travei muito, porque toda hora eu pedi alteração. Aí chegou um momento que a editora falou: olha, Marcos, não vai dar, vai ter que sair assim mesmo, tá? Olha, a gente entende, mas é assim. E no final eu vi que realmente era uma encrenca minha, porque a capa Sim. estava boa. Muitas Então, vezes é nossa. O que que acontece? A gente cria uma imagem na nossa cabeça e pra gente nunca tá daquele jeito. Mas pro leitor, que vai ser a primeira vez que ele vai bater o olho na capa, pra ele tá top, né? Então, assim, a gente tem que se atentar se tá remetendo à história, se tá fazendo jus, se tá bonita, se as cores estão boas. E aí o resto é mais coisa da nossa cabeça mesmo. não é? A gente tem que pensar muito nisso, pensar em como essa capa pode chamar a atenção e aproveitar também esse momento da capa, porque para mim eu acho que é um dos momentos mais gostosos que tem depois da escrita, porque é o retorno do contato com esses personagens, com esse universo. Você poder trazer tudo isso, assim, é muito Com legal. certeza. Tem autoras que elas sabem fazer capas e elas acabam fazendo 1000 alterações, porque a capa e a diagramação, por exemplo, não precisa ser um serviço pago. Né? Às vezes a pessoa fala assim, putz, tudo isso para lançar um livro, eu não tenho condições. Realmente, gente, no começo, eu não tinha condições de fazer tudo isso, né? Financeiramente falando mesmo. Os leitores beta, você pode pegar pessoas de confiança que não cobrem. O leitor sensível pode ser alguém também de confiança que não cobre. A revisão profissional é mais difícil, né? Porque é o trabalho de outra pessoa, né? O trabalho mesmo de outra pessoa. Então, aí você tem que juntar um dinheirinho. Mas, por exemplo, a capa e a diagramação, se for algo que você consiga aprender a fazer, você pode fazer o seu próprio trabalho. Eu não faço pelo que eu falei aquela hora. Eu sou um zero à esquerda para essas coisas. E aí eu tenho amigas, né, que fazem capas. Elas são minhas amigas e elas fazem capa. Então, para mim é mais fácil eu falar, isso não, de jeito nenhum, sabe? Então, é mais fácil. Embora eu seja uma pessoa bem fácil, viu, de agradar com capa. As editoras sempre falam, nossa, você é tão fácil de agradar. Eu falo, eu sou. Mas tem uma outra coisa ali que às vezes a gente quer trocar, né? Normal. Mas Sim. eu acho muito importante isso. Finalizado tudo isso, aí é hora de você colocar o seu livro na plataforma que você preferir, né? Eu trabalho com a Amazon, mas existem outras plataformas. Tem a plataforma da Apple, que eu esqueci o nome, acho que é Apple alguma coisa. Tem a Kobo,
tem a Google, que também tem a Google, é verdade. Tem várias. Atualmente, pela minha experiência, o que mais compensa é a Amazon. Porque a Amazon, ela te paga de duas formas diferentes, que para o leitor é mais interessante, né? A gente é pago tanto pelo e-book vendido ou pelas páginas lidas, porque a Amazon tem o Kindle Unlimited, né? Que é como se ele fosse a Netflix dos livros. Você paga um valor fixo por mês e você lê quantos livros você quiser dentro daquele catálogo, né? E para o autor isso também é muito interessante, porque a maioria dos leitores da Amazon pagam o Kindle Unlimited. Então, eles sempre vão procurar livros que estão dentro deste programa, e aí você vai ter muito mais leitores, né? Lendo o seu livro. E aí eles pagam um tanto por cada página. Isso também é muito interessante, porque a pessoa não precisa ler o seu livro inteiro. A pessoa começou a ler seu livro. Ah, não gostei. Não gostei. Ela leu até a metade. Ela devolve, além dela devolver, né? E pegar o que ela gosta, você recebe até onde ela leu. Você recebe pelas páginas que a pessoa leu. Então, assim, você nunca sai no prejuízo. O Kindle Unlimited, ele é muito bom por isso, né? O programa para o autor se chama KDP Select. Você inscreve seu livro nesse programa e é muito interessante. Então, passado isso, você entra no site da Amazon, né? No site do KDP Select. Lá eles têm um vídeo super explicativo, né? E a Amazon tem um suporte muito bom também, eu não posso reclamar. Então, se você tem dúvidas de como colocar seu livro, o que você precisa fazer, eles ajudam muito. Essa é a parte que mais fácil, né? Que é só um passo a passo ali, né? De você subir o seu arquivo. E aí, depois disso, colocar na plataforma que mais se adequa aos seus interesses e soltar a sua história para o mundo. Mas os passos que eu falei são os mais importantes. Na hora de colocar lá na plataforma que você escolher, sempre tem um suportezinho da própria plataforma, que é muito fácil de você aprender a mexer. Nossa, Cássia, muito obrigado, viu, por contribuir real. Faz toda a diferença a gente saber os steps, assim, os passos para a gente pensar na construção do livro. Realmente não é bem a ideia que a gente começou essa live de a ideia está aqui nas minhas notas, já posso lançar lá? Tem toda uma construção para que você seja visto como um autor profissional. Profissional, exatamente. Porque o que acontece? Até um tempo atrás, o autor independente ele era visto como hobby, sabe? O autor profissional era aquele autor que lança por editoras grandes, né? E até eu acreditava nisso no começo, né? E inclusive caí em muita cilada de editora por isso, mas depois eu aprendi que eu consigo criar minha comunidade sozinha, né? E hoje em dia eu vivo de escrita, eu não faço nenhuma outra coisa. Toda a minha renda vem da escrita, né? Vem da Amazon mesmo e de algumas editoras que eu lancei posteriormente, né? Mas a renda principal mesmo, o grosso, como a gente fala, né? Vem da Amazon. Então, assim, é por isso que é muito importante que você você tenha um trabalho bem feito e profissional, porque você consegue viver do que você ama, né? Se você faz direito, você consegue viver do que você ama, né? Tem gente realizando sonhos enormes através da publicação independente. Além, claro, do sonho de publicar, sonhos físicos mesmo, casa, viagem, conhecer outras coisas. Então, assim, é muito importante que você faça esse trabalho bem feito, porque você vai ser visto como profissional mesmo que você não esteja dentro de uma grande editora. Sim, e é inspirador demais você falar isso, porque remete aqui para a galera uma coisa muito importante, que construir uma carreira é um exercício de paciência e de perseverança. Com porque certeza. Você pode viver disso, mas talvez não seja amanhã, nem semana que vem, não é? Tem todo um processo para você conseguir, tem toda uma construção. E é por isso que é importante a gente trazer aqui as dicas da Cássia, para que você comece agora, ainda do início, já com todo esse show de informações na sua cabeça, a ter estratégia
com o seu trabalho, com a sua carreira, Com e já certeza. chegar aí ocupando um lugar legal. Com Não é? certeza. Sem dúvida. Eu sou a prova viva de que é possível. E assim, eu ainda digo que num mar de peixes muito grandes, eu sou peixinho. Tem gente que, ó, posso citar várias, assim, Nana Palvoli é uma grande nome da Amazon, é uma escritora reconhecidíssima que começou como autora independente. Kel Costa, Já Silva, são autoras assim grandes, sabe? E que trilharam um caminho longo, estão nesse mercado há muito tempo. Eu falo assim, eu cheguei na Amazon quando tudo era mato, mas elas chegaram antes de mim, sabe? Então, assim, é tudo um grande processo, e é o que eu falei lá no começo. Não pule etapas do processo. O processo é muito importante, né? Através dele que você adquire experiência, conhecimento e casca grossa para aguentar muita coisa, né? Que a gente passa em qualquer meio de trabalho, não só no literário, né? Qualquer meio de trabalho. Com certeza. Cássia, muito, muito, muito obrigada por esse papo. Eu que agradeço. Estava super animado para conversar com você. Já falei pra caramba que eu adoro o seu trabalho, adoro a forma como você também é solícita, é super acessível para explicar, para conversar. Obrigado por fazer parte da nossa fantástica fábrica de livros. Imagina, Marcos, eu que agradeço pelo convite, fiquei super feliz. Espero que o conteúdo seja realmente relevante, que possa ajudar muitas pessoas, porque eu comecei sem nenhuma luz e eu acho que ninguém precisa começar assim, né? Se a gente pode ter uma ajuda, é muito importante. Então, eu agradeço o convite e muito obrigada. Até a próxima, Cá. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, eu já quero até assim dar um spoiler para vocês agora de que tem um material que é a Cássia, esse material que eu falei para vocês, que vai ser disponibilizado no e-mail de vocês, lembra? Caso vocês se inscrevam no formulário. Então, nesse material, a Cássia contribuiu muito, de verdade. Ela trouxe umas dicas, tudo que a gente falou aqui tá lá, assim, mastigadinho para você consultar sempre que quiser, entender esse processo de deixar o seu manuscrito redondo, deixar o seu livro redondo, transformar ele mesmo num produto para você apresentar para editoras ou até mesmo lançar na Amazon de forma independente, da forma que você quiser, em outras plataformas, tá bom? Então, se inscreve, que eu já vou aqui com o pessoal mandar lá pro teu e-mail, tá bom? Um beijo e até a próxima!